É, pessoal, o Brasil não tem jeito mais não. Pois é, vocês sabem o Eduardo Bolsonaro, que era deputado, foi para os Estados Unidos? Pois é, ele foi para lá para lutar pelos direitos dos brasileiros e praticamente está fazendo um trabalho excelente lá. Pois é, mas está incomodando aqui no Brasil. A PGR agora quer investigar, né, fazer um inquérito contra o filho do Bolsonaro. Mas sabe o que é o pior disso tudo? Sabe quem vai julgar? Pois é, você já deve estar imaginando. Alexandre de Moraes. E aí, vai ser a favor do filho do Bolsonaro ou não? Pois é, pessoal, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas não só sobre isso, porque o Brasil tá sem jeito mesmo. Pois é, quem é cidadão de bem é tratado como bandido e quem é bandido é tratado como cidadão de bem. Adivinha só, imagina você tá andando na rua, aí de repente do nada um bandido vem te assaltar e esse bandido é faixa preta em jiu-jitsu. Isso tá acontecendo, sabe por quê? Porque literalmente estão querendo ensinar jiu-jitsu para bandido na cadeia. Pois é. E quem fez a denúncia foi o Cleitinho. E eu vou trazer esse vídeo para vocês. A gente vai conversar nesse vídeo sobre a denúncia que o Cleitinho fez, tá? E para terminar com chave de ouro o nosso vídeo, vamos falar sobre o nosso vizinho, os hermanos. Pois é, a Venezuela tá querendo ficar com o olho gordo até demais. E adivinha só, tá querendo catar o petróleo da Guiana. Só que a Guiana não vai deixar barato. E chamou os Estados Unidos pra briga. E foi aí que começou todo o conflito. Sabe por quê? Porque pode causar até a Terceira Guerra Mundial isso, porque a Rússia está do lado da Venezuela e os Estados Unidos do lado da Guiana. Vai ser um conflito muito grande aqui nos nossos vizinhos. Estão preparados para saber isso nesse vídeo? Bora lá então. Bora lá, pessoal, vamos falar sobre o Eduardo Bolsonaro. O que acontece? O Eduardo Bolsonaro, ele saiu do Brasil porque ele queria articular contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. E na hora que ele fez isso, todo mundo começou a rir dele porque achou que não ia dar em nada. Falaram, gente, vai fazer papel de idiota lá nos Estados Unidos porque ninguém vai ligar pra ele, o Trump não vai ligar pra ele. Só que muito pelo contrário do que eles estavam achando, o Eduardo Bolsonaro surpreendeu. Porque ele foi lá e sim, o governo americano deu muita moral para ele e as sanções começaram a vir pro lado dos ministros, né? Principalmente o Alexandre de Moraes. Até aí, beleza, né? Eduardo Bolsonaro conseguiu fazer o que ele tinha prometido. Mas acontece que tanto para os ministros quanto principalmente para a esquerda, isso aí amedrontou muito eles e queriam que o Eduardo Bolsonaro parasse de qualquer jeito. E foi exatamente aí que o PT resolveu pedir para a PGR para que mandasse prender o Eduardo Bolsonaro. Só que assim como eu pensei que não ia dar em nada esse pedido do PT. Mas as coisas no Brasil já estão desandando tanto, que o Paulo Gonetti resolveu ouvir o que o PT tinha para falar e literalmente colocou um inquérito, ou seja, vai investigar agora o Eduardo Bolsonaro e pediu ainda por cima para que o relator, que no caso é o Alexandre de Moraes, julgue o caso. Aí eu te pergunto, vocês acham que o Alexandre de Moraes vai julgar como esse caso? Me diz. Eu acho que é uma pergunta que a gente nem precisa perguntar, né mesmo? Mas mesmo assim, põe nos comentários como você acha que o Alexandre de Moraes vai julgar esse caso, né? E agora a gente tá com essa bomba aqui pro nosso lado. Só que o jornal da CNN e também outros jornais, como a Gazeta do Povo, UOL, vários jornais fizeram bastante caos em cima desse assunto, né? Porque a gente tá falando de uma coisa que pode dar um problema muito grande no Brasil. Porém, eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês da CNN sobre o caso, né, da PGR e o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. A nossa analista Luísa Martins teve acesso a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Paulo Gonebranco solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, sobre a atuação dele nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. Isso no entendimento, claro, da Procuradoria-Geral da República. Gonê fala que Eduardo tem uma atuação decisiva para que medidas agressivas sejam tomadas pelo governo estrangeiro contra autoridades que exercem e conduzem poderes da República e que isso ele tem feito na forma de pronunciamentos abertos, diretos, inequívocos nas redes sociais, com vídeos publicados em que ele não esconde a real razão da sua permanência nos Estados Unidos. Só para concluir, a gente precisa ver que andamento que Moraes vai dar a esse processo. O inquérito ainda não está
está aberto, esse foi um pedido que vai ser examinado pelo ministro relator. Claro que, pelo histórico, existe uma tendência de que Moraes, de fato, abra o inquérito, pois foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão competente para fazer esse tipo de requisição. Basta ver se isso vai ser um inquérito que vai tramitar à parte ou se vai ser incluído nessa investigação toda que a gente já tem visto sobre tentativa de golpe de Estado, fake news e atos antidemocráticos, Uribe. Mas aí, pessoal, põe aí o que vocês acham da decisão do Gonê. E, aliás, vocês acham que o que o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, está fazendo é, por acaso, algo que atenta contra a democracia? Vocês acham isso? Põe aí no comentário. E vamos falar sobre a nossa segunda matéria. Vocês já imaginaram alguma vez na sua vida preso ter benefício? Ah, mas Alessandra, como assim? Imagina lá, a pessoa ela vai lá, comete um assassinato, comete a maior atrocidade do mundo. E depois ela chega para a prisão. O objetivo da prisão é que ela seja punida, é que ela chega lá para ela realmente aprender com os erros que ela fez na vida dela, para que ela se arrependa, ou então seja punida pelo que ela fez. Aí o preso chega lá na prisão, bonitinho, ele tem salão de beleza, ele aprende jiu-jitsu. Você já imaginou isso? Tá valendo mais a pena ser preso do que cidadão de bem, né, desse jeito. Pois é, acontece que no Espírito Santo, tá, gente? No Espírito Santo, tiveram a brilhante ideia de dar esses benefícios para preso. Tiveram a brilhante ideia de colocar o preso ali num palanque e falar, olha, estamos ao seu lado. O governo tá querendo dar mais qualidade de vida para preso do que para a própria população, para vocês entenderem. E o Cleitinho fez a denúncia, falou, uai, peraí, tá meio estranho esse negócio aí, gente. Como assim preso vai estar melhor do que cidadão de bem? Olha só o vídeo do Cleitinho, vou colocar aqui para vocês. Vou até carregar, colocar o vídeo de novo para vocês poderem ver. Eu chutei, que é uma carteira de trabalho. Não tá compensando ser trabalhador nesse país mais, não. Tá compensando ser bandido e criminoso. Olha isso aqui. Com direito a salão de beleza e até aulas de artes marciais, jiu-jitsu, os criminosos do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, foram escolhidos para receber um projeto piloto do programa Pena Justa do governo. As ações foram lançadas na última segunda-feira, com a presença do governador Renato Casagrande, de ministros de Estado e outras autoridades. Na penitenciária de segurança máxima 2, em Viana, os detentos terão direito a assistir por 30 horas semanais até filmes, diretamente das celas, que terão televisões blindadas. O Pena Justa é uma proposta do governo para atender uma determinação do judiciário que alega existir supostas violações constitucionais nos presídios brasileiros. Segundo autoridades, o objetivo do programa seria garantir dignidade, educação e trabalho aos criminosos. Não, tá de sacanagem. Dignidade e vida justa para quem cometeu o crime até mesmo de homicídios, vocês estão de sacanagem, né, gente? Por aqui, dignidade e educação. Tem isso pro trabalhador? Você tem carteira assinada aqui, você tem direito a salão de beleza? Você tem direito a assistir filme? Você não tem. Mas o bandido tem. E além disso, fora o auxílio reclusão que ele tem direito a todos esses benefícios e privilégios. Está compensando mais ser bandido nesse país do que ser trabalhador. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque vocês compartilham para todo o Brasil para mostrar a indignação do povo brasileiro que não quer saber de pena justa. Isso já está no Espírito Santo. Vai ser efeito cascada, vai chegar em todos os estados do Brasil. Pode ter certeza, tudo que eu puder fazer para barrar essa porcaria eu vou fazer e eu conto com o apoio de vocês. Vamos para cima, tamo junto. Não, que isso, gente. Pelo amor de Deus, que atrocidade. Vamos lá. Você tem direito a um salão de beleza? Eu acho que eu não sei nem qual foi a última vez que eu fui parar no salão de beleza. Você tem direito a ter hora pra assistir filme? Você tem direito, gente? Pois é. Não, agora quer dar direito pro preso. Literalmente, se nem população de bem tem, quem dirá preso que tem que ter que cometer atrocidades? É brincadeira, é só nesse governo que acontece essas palhaçadas mesmo, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre uma coisa que não tá aqui nesse governo, mas é um governo que faz altas e altas palhaçadas, né? Você já deve estar imaginando de quem eu tô falando, né? Ou só pode ser brincadeira. Quem criou o ditador só pode ter sido o Satanás, não tem lógica não, né? Não tem lógica.
Como se não bastasse o Maduro já fazer aquela horrível eleição na Venezuela, né? Onde, assim, não tinha nenhuma pessoa que não dizia que aquilo era comprado, porque foi, assim, na cara dura mesmo que o Maduro forjou as eleições. O Maduro agora quer interferir nos outros países que têm democracia, né? Que é a Guiana. Pois é, o que tem na Guiana que a Venezuela tá querendo interferir? Acontece que a Guiana tem um território que chama Esequibo, tá? Região da Guiana, lembre bem disso. Porém, até muito tempo atrás, ninguém ligava para essa região, porque ninguém sabia o que tinha nessa região de bom. Porém, descobriram que lá é riquíssimo, tem petróleo, tem diamante, tem ouro, é uma região ótima. E quando a Guiana descobriu isso, a Venezuela resolveu, assim, né, tirar uma briga que eles tinham do túmulo por esse território, e que já tinha sido até decidida essa briga, que o território ficaria para a Guiana. E agora, nessa altura do campeonato, a Venezuela quer cobrar os direitos daquele território, falando que ele sempre pertenceu à Venezuela, sendo que já tem documento que garante que é da Guiana. Até aí você pensa igual eu, nossa, não tem mais nada pra fazer esse cara, né? Pois é, não tem mesmo não. Porque realmente agora ele chegou no limite, né? Como se não bastasse fazer aquela papagaiada toda, o Maduro ainda resolveu fazer o quê? Criar eleição, bonito, quer criar eleição para um território que não é dele. Não tem lógica uma coisa dessa, não. Literalmente, agora ele quer colocar deputado, ele quer colocar prefeito para a região de Esequibo. Olha a loucura, cara. Não tem lógica uma coisa dessa, não. É muita falta de discernimento e bom senso pro lado do Maduro, porque não tem lógica isso. Porém, o negócio ficou ruim. A Guiana disse que ia pra frente, ia criar um conflito com a Venezuela. Aí a Venezuela falou assim, pode vir, queridos, venham. Você acha que eu tô ligando pra isso? Eu tenho a Rússia, eu tenho a China do meu lado, eu tenho o Brasil, né, do meu lado. Pode vir, vamos, mete bala na gente que a gente tem aqui munição pra ir contra vocês. E foi aí que deu um problema, sabe por quê? Porque os Estados Unidos falou assim, uai, peraí, vocês estão se achando demais, Venezuela. Não se esqueça que quem tá do lado da Guiana somos nós, e a gente entra no meio desse conflito também, se precisar. Pra defender a Guiana, a gente entra. Aí você já pensa, os Estados Unidos no meio do conflito desse, os Estados Unidos que não gostam do Maduro. Cenário perfeito para os Estados Unidos, né? Já resolver até o problema da Venezuela, a depender do que isso acontecer. Mas se aí a gente tiver Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, o negócio já dá ruim, porque aí vai ter um conflito muito grande, talvez pode chegar até uma terceira guerra mundial, isso aí, gente. Imagina o conflito começar por causa da Venezuela, né? Mas aí, põe nos comentários. Vocês acham que a Guiana vai perder esse território para a Venezuela? Ou esse aí poderia ser um provável fim do Nicolás Maduro, né? E que talvez seja uma estratégia boa que os Estados Unidos estão querendo fazer, entrar no meio desse conflito, e até mesmo para acabar com esse problema da Venezuela. Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeo para vocês amanhã, beleza? Um beijo e até daqui a pouco. Se você tá gostando do vídeo, já põe aí nos comentários, estamos gostando dos vídeos, segue a gente também nos nossos outros canais que vão estar aqui na descrição. E sem contar nisso tudo também, já faz o seguinte, tá? Já deixa o seu like também, beleza? Um beijo e até daqui a pouco.